4h35, um dos reflexos da guerra que envolve a Rússia e a Ucrânia, após a invasão russa em território ucraniano, está nas bolsas de valores, no preço, no câmbio, né? O dólar, por exemplo, agora que chegou a bater em 4,90 e pouco, no fim da semana passada, começo dessa semana, agora já está em 5,14, alta de 0,80, o euro cotado a 5,79, com alta de 1,42, só que a bolsa sobe, né? Aqui e em outros lugares do mundo, 5,25. A bolsa no Brasil, a Bovespa com 111 mil pontos, 111.800 pontos. Nós vamos conversar com a especialista em mercado de câmbio e capitais internacionais, a Roberta Flogueral, que nos atende com muita gentileza. Oi, Roberta, como vai? Boa tarde. Oi, boa tarde, vou bem, e você? Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Muitos preços tendem a aumentar, principalmente os preços de produtos. Vamos falar do trigo, por exemplo, que é uma das principais commodities russas. Não vai faltar trigo, né? Porque no caso do Brasil, o Brasil compra trigo de outras praças e principalmente compra da Argentina, mas só que o preço internacional tende a ir para o espaço. E outras situações, os Estados Unidos estão preocupados com inflação, é claro que o continente europeu está preocupado com inflação. Como você avalia as primeiras reações do câmbio após a invasão russa na Ucrânia, Roberta? Eu adoraria ter uma bola de cristal para fazer uma avaliação até um pouco mais contundente, assim, de muitos dias para frente. E se isso fosse possível, talvez eu nem estaria aqui, né? Mas aí o mundo ia querer te contratar, né, Roberta? E o mundo inteiro ia querer te contratar a peso de ouro. Bola de cristal seria maravilhoso. Mas o que a gente percebe, brincadeiras à parte, claro, né? O que a gente percebe no mercado de câmbio é que o mercado de câmbio, qualquer situação deixa ele muito sensível. Então a gente está falando de trigo e é importante a gente entender, né? Por que os commodities vão afetar e afetam tanto o nosso cotidiano, o cotidiano da pessoa que está nos ouvindo. A Rússia, ela é um dos fornecedores de fertilizantes para o Brasil. Não é um único, mas a gente compra cerca de 1/3 dos fertilizantes, comprava, né, da Rússia. Então, não comprar mais dele significa que a gente vai começar a ter que sobrecarregar outros fornecedores que também dividiam um espaço para outros clientes em outros lugares do mundo. Então, o que a gente pode esperar de câmbio, a gente tinha uma expectativa para 2022 de câmbio até a 5,60, 5,60, e como você bem falou na introdução, ele essa semana chegou a bater incríveis 4,99, que é uma barreira super psicológica, né, do câmbio. E hoje já 5,15. Então a gente pode esperar aí nas próximas semanas o que a gente chama dele pivotando em alguma coisa entre 5,20 e 5,25, sim. Não acho que menos que isso vão ser assim, só se o Bacen intervir muito e entrar com dinheiro, com venda de dinheiro no mercado. Roberta, boa tarde. Hoje boa tarde. Cresceu a possibilidade, por enquanto é só isso, uma possibilidade, de um encontro do Putin com o Zelensky, presidente da Ucrânia. Seria em Minsk, né, na Bielorrússia, mas é por enquanto uma possibilidade. E também, nesse encontro, se houver, a possibilidade de o Zelensky prometer neutralidade da Ucrânia, ou seja, desistir da reivindicação de entrar para a OTAN. Isso teve algum impacto hoje no mercado? Explica, por exemplo, o fato de que na Rússia houve uma recuperação do preço das ações, inclusive dos títulos públicos. A explicação está nessa possibilidade de uma solução rápida? Não, o mercado ele não trabalha. No momento da fala dele, eu até estava observando bastante o mercado, o dólar não recuou 1 centímetro. Então, não. Investidor, mercado, e principalmente quando a gente fala de mercados emergentes em Brasil, a relação, né, da moeda do Brasil com a relação da moeda de outros países, a gente está falando diretamente de segurança. E não acho que isso traga na quarta-feira, quando o mercado abrir, algum alívio para o bolso do importador, que é nesse momento quem está sofrendo mais com a alta do dólar, né? O exportador dá risada, porque a moeda está super valorizando para ele, mas o importador está chorando horrores.
literalmente. Então, não acho que de imediato não traz. Uma coisa que a gente tem que observar para os próximos dias, que acho que isso sim vai impactar bastante, é a possibilidade ou não da Rússia não poder mais conectar na rede SWIFT. E isso sim pode trazer um impacto extremamente negativo. Importante lembrar que a Rússia é o segundo maior processador de pagamentos da SWIFT, só depois dos Estados Unidos. Isso é uma medida super extrema que pode acontecer, apesar de um pouco improvável, mas isso sim traria uma dor de cabeça e um dólar muito mais valorizado do que o real nos próximos dias. Até porque essa possibilidade, por enquanto, tem o apoio do Reino Unido e agora da França. Mas há resistências dos europeus e do próprio Biden, né? Ontem ele jogou a bola para os europeus. Não, os europeus não querem e tal. Mas eu acho que mesmo nos Estados Unidos há muita resistência a ampliar as sanções, né? Agora, só mais um ponto da minha parte, Roberto, é com relação ao dólar aqui dentro, porque, é claro, como o Ronald disse, haverá uma pressão sobre o preço do barril do petróleo. O petróleo desencadeia uma série de outros aumentos, desencadeia inclusive aumento do custo da produção agrícola, né, que usa óleo diesel, etc., além da questão dos fertilizantes que você mencionou. Ou seja, os sinais apontam para o Banco Central com o pé embaixo mais um pouco, pelo menos mais um pouco, na elevação da taxa de juros. Isso é um fator determinante para que haja muita gente procurando reais? Isso pode deter elevações do dólar nos próximos meses? Pode, porque apesar de ser muito ruim para o nosso bolso, a elevação de juros traz dinheiro para o Brasil. Né? Todo investidor vai querer atuar e deixar o dinheiro dele onde ele pode ganhar mais, né? Falando em termos bem práticos, assim. Então, sim, isso pode trazer uma contenção, que é o que a gente chama de quase um hedge natural, né? Uma proteção contra essa variação cambial pelo próprio fluxo natural de entrada e saída do dinheiro. Pode sim. Não acho que a gente tem redução na vista aí, não acho que deve vir algum tipo de redução de taxa de juros, o que para a gente, como mercado financeiro, não seria bom que isso acontecesse nesse momento. Porque a gente precisa que o dólar esteja mais contido, até para a gente conseguir entender como é que a gente vai processar esses pagamentos, como é que a gente vai conseguir lidar com o comércio exterior nos próximos dias. A gente já tem portos fechados, o Porto de Odessa está fechado já, tem uma pressão no fechamento do Estreito de Bósforo, o navio da Cargill foi atingido hoje, então a gente tem algumas coisas acontecendo e para o comércio exterior isso desestabiliza demais, né? A gente já está sofrendo com falta de espaço em container. Então, ter um dólar muito elevado, não acho que o Banco Central optaria por baixar juros e o dinheiro sair daqui, fazer um processo de retorno para o exterior. Mas já houve um movimento nesses últimos 2 dias, Roberto, que tenha sido perceptível de entrada de dinheiro? Já. A gente está sentindo uma entrada de dinheiro muito, muito grande. Um mercado que a gente pouco observa, mas que a gente percebe que está bastante sensível, é o próprio mercado de criptoativos. Se a gente pegar a cotação agora das 2 principais criptomoedas, a valorização dela nas últimas 24 horas foi cerca de 10%. Então, a gente tá enxergando uma movimentação, sim. O setor tecnológico, por exemplo, que é um setor que pouco a gente conversa, a gente fala muito sobre mercadoria, né, no Brasil. O Brasil tem essa veia de importação e exportação de bens. A gente não pode esquecer que o segmento de importação e exportação de intangíveis ou de serviços e tecnologias, especialmente com a Rússia e alguns países que ela apoia, é muito grande, né, essa ponte, esse comércio com o Brasil. Então, sim, está acontecendo, sim. A gente está vivendo um ano de explosão de criação de startups no Brasil, a gente está vivendo um ano de explosão de criação de fintechs no Brasil, e elas precisam de dinheiro, de rodada de captação. Então, sim, já está acontecendo, sim. Nós conversamos com a Roberta Flogueral, que é especialista em mercado de câmbio e de capitais internacionais. Roberta, muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a se falar aí na Rádio Bandeirantes, tá bom? Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Valeu. Boa tarde. Agora, 4h45, vem aí o repórter Bandeirantes com a Ana Luísa Bessa.